paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Franco e estou aqui para mais uma porção da palavra do Senhor. Deus nesse dia tem uma palavra maravilhosa para as nossas vidas. Eu quero ler junto com vocês o livro de Isaías, capítulo 42, versículo 1, 7 versículos da palavra do Senhor. Eu te convido a acompanhar esse texto com carinho, pois é uma palavra maravilhosa que Deus tem preparado para nós nesse dia. Se for possível, fica até o final dessa palavra para entendermos o que realmente Deus tem para nos entregar com relação ao seu Filho Jesus. Leamos a palavra do Senhor que diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juiz produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Amém? Palavra maravilhosa que Deus tem para as nossas vidas. Veja bem, amados, esse livro é chamado livro messiânico, pois descreve tudo a respeito do Messias, tudo a respeito de Jesus. E nós podemos observar aqui Deus fazendo uma apresentação a este mundo. Vamos entender a palavra do Senhor, lembrando que a palavra do Senhor está escrito que ela não é de particular interpretação. Então nós devemos ler a palavra do Senhor não como lemos um jornal e falar a palavra do Senhor, mencionar, não como um jornalista, mas sim como uma pessoa que medita e com muita ênfase para que a palavra seja super efeito nas nossas vidas, sendo ela falada de maneira pautada para que possamos entender o que realmente Deus tem para nossas vidas. Amém? Então, vejamos aqui, primeiro versículo, Deus fazendo a este mundo uma apresentação, dizendo: olha, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juiz produzirá entre os gentios. Quem eram os gentios? Sabemos que não se trata de Israel. Os gentios eram todas as outras nações das quais não tinha denominação para Israel. E isto a incluir a minha vida, a incluir o Brasil, a incluir todas as outras nações. Um povo distante dali, um povo que ninguém conhecia,
Um povo que realmente estava ali destituído da sociedade de Israel. Pelo menos assim era a ordem de Deus. E seria impossível aquele povo, essas nações se salvam. Deus, olhando os céus e a terra, não viu um justo sequer a quem ele confiasse para essa missão. Não. Aí ele precisou enviar o seu próprio filho. Nós temos um ponto de referência maravilhoso quando fala em quem a minha alma se compraz, aqui nesse primeiro versículo, provando que realmente estamos falando de Jesus. Quando no batismo de Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, e o versículo 17, quando João Batista batizou Jesus, veja bem o que diz a palavra do Senhor, no versículo 17 do capítulo 3 de Mateus. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E isso tem mais nos evangelhos do Novo Testamento, citando essas mesmas palavras, de que realmente Deus trouxe o seu filho com muito amor às nações, com muito amor a este mundo, para que este mundo fosse liberto por ele. Porque aqui no versículo 6 do capítulo que nós lemos, de 42, veja bem como Deus honrou a Jesus sobre a terra. E eternamente será honrado. Como também mesmos nós que estivermos dispostos a fazer a obra do Senhor com carinho e com amor, em verdade, Deus também tanto nos honra neste mundo e também nos honrará eternamente. Aqueles que fizerem a obra do Senhor com amor, em verdade, com sinceridade, com determinação e dedicação. Deus honrará aqui na face da terra os teus servos e, por fim, honrará eternamente nas mansões celestiais. Veja o versículo 6, o que diz: eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Porventura não é isso que o Senhor também nos chamou? O Senhor chamou a sua igreja, os teus servos, mulheres, homens, crianças, jovens, adolescentes, todas as classes que Jesus chama, que Deus chamou, é para a mesma função. Ele, o Senhor, tem nos dado também a essas pessoas como algo tão maravilhoso que nós precisamos estarmos atentos à chamada do Senhor. Você já pensou o Senhor chegar para mim, chegar para você e de dizer: eu te chamei em justiça. O Senhor chama a sua igreja, o Senhor nos chamou em justiça. Dizer: e te tomarei pela mão e te guardarei. Tudo isso é promessa de Deus para nossas vidas. Tudo isso é promessa de Deus para os missionários, para os pastores, para a sua igreja. E aí ele continua dizendo: e te darei por conselho do povo. Não é verdade isso? O Senhor nos deu por conselho do povo. Um povo que vive no mundo do desilusão. Um povo que vive enganado. Um povo que não se acerta no seu caminho. É como você encontrar algo desconcertado e Deus te deu conhecimento da ciência, da palavra, para você consertar aquilo que está desconcertado. É justamente o que Deus deu, falando do seu Filho Jesus. Jesus veio a este mundo, um mundo que não tinha conserto.
Um mundo que não tinha como ser salvo. Mas Deus colocou o seu Espírito sobre Jesus. E as coisas que eram tortas, Jesus endireitou. As coisas que estavam erradas, através de Jesus, do Santo Espírito, essas coisas foram acertadas, colocadas em patamar de justiça e de honra. Aquilo que não tinha mais jeito, que não prestava, como até hoje, aquilo que não presta, Jesus conserva. Através de quem? Através da minha pessoa, através da sua pessoa que queira ingressar, aceitar Jesus e começar a fazer a obra do Senhor. É com você que Ele está falando. Que Ele te pega pela tua mão e te guarda. É com você que Ele está te falando, que Ele está falando, que vai te dar por conselho do povo. Seja a sua família que está desconcertada, você que ainda não tem conhecimento, é com você que Ele está falando, que Ele quer te ajudar a trazer o conselho na sua casa, a trazer o conselho na humanidade, os seus conhecidos, os seus amigos. E veja bem, e para a luz dos gentios. Agora, já que você aceitou Jesus, já que Jesus te chamou para a maravilhosa luz e fez de você pregadores, ensinadores da palavra do Senhor, evangelista para evangelizar. Agora já você não é mais gentil. Agora você já faz parte de um povo diferente. Os gentios eram pessoas destituídas da sociedade de Israel. Já aceitando Jesus, nós já fazemos parte desse povo. Porque a palavra de Deus está escrito que a salvação vem dos judeus. Então, sendo assim, agora nós iremos levar a palavra do Senhor aos gentios, aos demais pecadores. Pessoas que ainda não estão debaixo do sangue de Jesus, não perto. Todos pecaram, destruídos, estavam na glória de Deus. Mas através de Jesus, essas pessoas acharam o caminho da luz. Então vejam bem, a missão que tem a Igreja de Cristo na Terra. O que é o texto que está falando de Jesus? Mas quando fala de Jesus, é como nós estamos aplanando a palavra do Senhor. Jesus veio, cumpriu todas as coisas e foi para o céu. E Ele deixou a missão para a sua igreja na face da terra, para continuar a obra dele na face da terra. E tudo isso que está escrito aqui, é possível que os homens façam e façam por ordenança de Deus. Já no versículo 7, do capítulo 42, já descreve a missão que diz: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Viu? Vocês acham que Deus é feliz com pessoas encarceradas? Não, de maneira nenhuma. Deus não chamou o homem para a prisão. Deus chamou o homem para ser livre, ter liberdade. E Jesus veio para essa missão, para abrir os olhos dos cegos e para tirar os presos da prisão. Mas, por incrível que pareça, com as palavras de Jesus, pelo fato da iniquidade multiplicar sobre a face da terra, a maldade acompanha. E isto está levando muitas pessoas às prisões. Os presídios estão superlotados.
Porque uma vez em que as pessoas chegam ao presídio, os cárceres privados, que constituídos pelas mãos dos homens, antes de tudo isso, essa pessoa já está aprisionada pelo poder das trevas. O adversário das nossas almas, o adversário de Jesus, ele já aprisionou essas pessoas. A ponto dessas pessoas, então, consumar o mal que adquiriu através dessa prisão espiritual e praticando agora delitos dos quais necessariamente precisa ser punido pelos homens. E agora essas pessoas estão lá lançadas nos cárceres privados, amontoados, aguardando a justiça, aguardando o juízo. Que muitas pessoas dessas o Senhor está resgatando lá das prisões privadas. Mas antes de tudo, nós que somos mensageiros da palavra do Senhor, precisamos anunciar para que essas pessoas sejam primeiramente retiradas das prisões dos cárceres espirituais. Sendo assim, essas pessoas são libertas. E não tem coisa melhor deste mundo, não existe coisa melhor na face da terra do que a libertação. A libertação não tem preço. Você pode ter muito dinheiro, mas o seu dinheiro não compra a libertação. Você pode ter muito poder aquisitivo, mas em momento algum, de maneira nenhuma, ele pode te dar salvação. Não pode. A única coisa que pode dar salvação ao homem e libertação é a palavra do Senhor. É Jesus. É você abrir o coração e receber a palavra. Aí você é livre. E aí agora não existe algo mais maravilhoso. Aquela pessoa que era homicida porque estava preso. Agora essa pessoa sendo liberta, ele já não pratica mais. Agora ele chora. O desejo dele é que as pessoas tenham vida. Agora o desejo dele é entregar a sua própria vida por amor às pessoas. Aquela pessoa que andava no mundo da prostituição, uma pessoa liberta como essa, quando ele contempla uma mulher meretriz, ou vice-versa, a mulher contempla um homem, o coração dessa pessoa é livre, tem um amor diferente. Este é o amor, por isso que Deus apresentou o seu Filho, dizendo assim, eis aqui o meu servo, ele está aqui para servir. Um servo que serve com justiça. Então você vai passar a ser um servo também de Deus, de Jesus, que você vai servir com justiça. Porque as mãos de Deus estão sobre a sua vida. O Espírito de Deus está sobre você. Aleluia, sobre a minha vida. E agora você não consegue enxergar mais aquilo que você enxergava antes, como enxergava antes. Aquilo que você enxergava como pecado, agora você enxerga como salvação, como misericórdia para as pessoas. Veja bem a diferença. Aleluias. E agora você começa a fazer aquilo que Jesus fazia quanto na sua missão sobre a face da terra. Porque essa é a missão de Jesus. Porque tudo que nós façamos na obra do Senhor é no nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus que a igreja opera as maravilhas da terra. É através do Espírito Santo, da unção e da graça. Então tudo isso nós adquirimos de Deus por herança em Jesus. Então, meus amados, que a palavra do Senhor continua na nossa vida, surtindo efeito na nossa vida, na sua vida, na sua família, para que você alcance as misericórdias de Deus e faça parte desse exército do bem que peleja dia e noite contra o exército do mal. Mas essa peleja não é contra a carne nem o sangue, e sim contra as potestades do mal, contra as hostes infernais, nos lugares celestiais. É para isto que Jesus veio a este mundo, para batalhar.
e nos deixou para continuar esta batalha na face da terra. Se você quer ser servo do Senhor nesse dia, onde você estiver, aleluias, ouvindo essa palavra, para pensar, reflete, medita e reconhece que se você seja uma pessoa que tem muito poder aquisitivo, não é o suficiente para te dar uma alegria verdadeira. Ou, se você acha que você é feliz sem o Senhor Jesus, a sua felicidade não é permanente. Mas a felicidade em Jesus, ela permanece para sempre. Eis aí a diferença. Aleluia. Deus abençoa a sua vida em nome do Senhor Jesus. E que seu coração ache espaço para o Espírito Santo. Deus abençoa em nome de Jesus. Farei uma breve oração. Meu Deus e Pai, eu sou grato a Ti, Senhor Deus, pela Tua bondade de enviar o Seu Filho amado Jesus a este mundo para sofrer, Senhor Deus, pelos meus pecados, que foi moído, Senhor Deus, no Calvário. Ó Senhor da glória, que derramou Teu sangue precioso para toda a humanidade, Senhor, para que todo aquele, Senhor Deus, que em Jesus crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu te peço, meu Senhor, visita cada coração na face da terra nesse dia e traga, Senhor Deus, ó Pai, uma bênção a essas vidas, a esses lares. Visita os presídios, penitenciários, Senhor Deus. Ó Pai da glória, tenha misericórdia da humanidade. Para a glória do Teu nome, a Deus, é o que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu amado e amada. Em nome de Jesus.